O recorde de exportações do agronegócio paulista é de 25 bilhões e 980 milhões de dólares, alcançado em 2022. Neste ano, nos primeiros 11 meses, o agro de São Paulo já praticamente igualou o resultado, como mostra na reportagem de David de Tarso. Mais de 25 bilhões de dólares. Esse foi o montante de exportações do agronegócio paulista nos últimos 11 meses, representando um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações tiveram recuo de 1,1%, totalizando mais de 4 bilhões de dólares. Os dados são do Instituto de Economia Agrícola e Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Os dados indicam que as exportações do agronegócio paulista atingiram 39,4% de representatividade do total geral do estado, enquanto a participação das importações setoriais é de 7%. Os 5 principais grupos de exportações que representaram 79,2% das vendas de janeiro a novembro de 2023 foram complexo sucro-alcooleiro, 9,33 bilhões de dólares, sendo que deste total o açúcar representou 87,7% e álcool etílico 12,3%, complexo da soja 3,47 bilhões de dólares, tendo a soja em grão 83% de participação no grupo, setor de carnes 2,83 bilhões de dólares, em que a carne bovina registrou 82,2% nas vendas, produtos florestais 2,45 bilhões, com participações de 50% de celulose e 41% de papel, e grupo de sucos 1,96 bilhão, sendo que 97,5% são referentes a suco de laranja. Os dados do IEA mostram que a totalidade da participação paulista na balança comercial brasileira foi estável tanto nas exportações quanto nas importações nos últimos 11 meses. As exportações do agronegócio de São Paulo de janeiro a novembro deste ano representaram 16,5% em relação ao setor a nível nacional. Isso significa uma alta de 0,2 ponto percentual em comparação com o período de 2022. As importações tiveram alta de 0,9 ponto percentual, subindo de 29% para 30%. Os produtos que mais se destacaram e cuja participação ultrapassam 50% do total nacional no período são sucos, 84%, produtos alimentícios diversos, 76%, plantas vivas e produtos de floricultura, 65%, produtos de origem vegetal, 61% e complexo sucro-alcooleiro, 61%. O grupo de lácteos ainda apresentou um crescimento de 13,1 ponto percentual, passando de 28% de participação em 2022 para 41% até novembro de 2023. De acordo com o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, os números demonstram que o agro em São Paulo está no caminho certo e a procura de outros países pelo estado tem sido frequente. Cônsules de outros países, embaixadores, têm procurado a Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo para realizar negócios internacionais. O Irã veio com uma lista que quer comprar 15 bilhões de dólares. Fizemos uma visita à Embaixada da China e eles querem comprar mais alimentos. Em 2050, a gente tem 10 bilhões de pessoas no mundo. E a expectativa do secretário é que 2024 seja de ainda mais crescimento nas exportações do agro paulista, com mais tecnologia no campo. O agro está cada vez mais tecnificado, as técnicas de plantio direto, integração lavoura-pecuária e floresta, e nós vamos lançar no que vem o programa Integração Lavoura-Pecuária-Energia. E São Paulo tem muito espaço para crescer, David. Nós temos só 5,8% das nossas lavouras irrigadas. Então a gente vai lançar um programa para incentivar a irrigação. O estudo da Embrapa nos mostrou que nós temos internet em somente 32% da área rural. Se a gente levar até 100%, pode aumentar 20% a produtividade do estado de São Paulo. Outra medida que deve atrair ainda mais investimentos para o agronegócio em São Paulo no ano que vem é a expectativa maior de regularização fundiária. Vamos com os nossos comentaristas para a gente falar de agronegócio também. A gente não falou de agronegócio durante toda essa semana, né, Roberto Mota? Sendo aí que o agronegócio é a força motora aqui do Brasil, a gente viu aí na reportagem, sempre puxando o PIB, puxando a nossa economia também, né, Mota? E um componente essencial da nossa ceia de Natal, né, Paulo? Com certeza. Sem o agronegócio,
como é que a gente ia ter ceia. O agronegócio paulista é uma potência e tem tudo para crescer ainda mais, com o governo estadual preocupado com infraestrutura de transporte, boa gestão, estabilidade. Esse sucesso é mais uma prova de que progresso, desenvolvimento, renda, riqueza tem origem sempre na iniciativa privada. O agro paulista é uma história de sucesso do Brasil. Com mais liberdade e estabilidade, outras histórias de sucesso acontecerão. Agronegócio aí, o Mota falou que depende da ceia aí, né? Tivemos o nosso Chester justamente por causa dele, tivemos a nossa salada na mesa, a gente sabe que o agro é a fonte, né, aqui do Brasil, também puxa a economia, assim como eu falei. E aí, o que esperar para 2024 em relação ao agro? Investimentos? O agronegócio é uma realidade, né? O agronegócio é a força motriz do Brasil. E o agronegócio de São Paulo, como bem disse o Mota, é o que puxa a economia de São Paulo, é o que puxa a economia do Brasil. Agora, tem muito o que fazer no agronegócio, né? É bom lembrar, por exemplo, que apesar de nós sermos uma potência agro, a gente alimenta quase 1 bilhão da população mundial, né? Os nossos alimentos, trigos e alimentos em geral, vão para 1 bilhão de pessoas no mundo todo, não é? Então, ou seja, a gente alimenta grande parte da população mundial, mas dá para fazer muito mais, né? É bom lembrar, por exemplo, que nós temos uma questão das pastagens degradadas, né, no Brasil, que com pouco investimento você consegue recuperar essas pastagens que poderiam servir também para incrementar o excelente número do agro. Então tem muito o que fazer. O investimento, por exemplo, em pastagens degradadas são pouquíssimos, né? É pouca monta para um resultado que pode duplicar ou triplicar o resultado do agronegócio. Agora, eu queria só colocar um viés um pouquinho diferente, um ângulo um pouquinho diferente, né? Os economistas costumam nomear quando o país tem o agro forte, né, a tal doença holandesa, né, a tendência dos países que têm o agro forte de se desindustrializar no decorrer do tempo, não é? E o Brasil tem visto isso na prática, não é? Então, o que nós temos que fazer é também buscar uma indústria muito mais vocacionada também para o agro, né? É bom lembrar, por exemplo, que a gente manda minérios de ferro para a China por $100 a tonelada e a gente compra trilhos da China por $1.000 a tonelada. Ou seja, uma simples indústria que faz, por exemplo, trilhos, poderia também mudar também a força motriz do Brasil para o agro e para a indústria também. Então nós temos que pensar em outras possibilidades na nossa economia. A gente pode fazer muito mais. O Brasil é um país que pode fazer muito mais. O agro é uma realidade, mas nós temos que olhar também as outras áreas e as outras vertentes.